dia. Que responsabilidade esse painel, hein? Mediar esse painel gigante, com essas lideranças muito expoentes do setor de justiça e controle, né, Fábio? Está inserindo cada vez mais a área de controle, os tribunais de contas e controladorias. Então, muito obrigado pela presença de vocês, por contribuir aqui com o nosso 13º ENASTIC da Justiça Estadual. Eu vou começar tratando um pouco desse tema de tecnologia, porque a gente está aqui já no 3º dia. E, presidente Luiz Carlos, aqui se tratou de dados, de segurança, de infraestrutura, até sobre retorno sobre investimentos em IA, em cloud. A gente vive um momento de impacto muito grande da inteligência artificial, principalmente com a transição para a IA agêntica. Mas, ainda, para que isso seja viável nos tribunais, tem um grande desafio de organizar muito bem, estruturar a área de dados, porque sem dados não tem IA. Então, uma pergunta que eu quero começar com o presidente Luiz Carlos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador, uma honra contar com a sua presença. Eu queria passar para o senhor trazer a sua visão sobre se a gente já está conseguindo usar os dados, usar a tecnologia de forma estratégica ou ainda estamos apagando incêndio. Bom dia, né? Ainda bom dia a todas e todos aqui presentes. É uma honra, Piccoli, mais uma vez participar deste evento. É o 3º da minha gestão, em relação ao qual tenho a honra de participar, e muito obrigado pelo convite. Cumprimento também a equipe do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que está aqui presente. E nós, no Tribunal de Justiça de Minas, nós temos uma preocupação muito grande em relação ao gerenciamento de dados. Recentemente, tomamos uma decisão estratégica de concentrar a apuração desses dados na presidência do tribunal, para que não haja um retrabalho na busca de informações, que era algo que nós vimos ocorrer no nosso tribunal, fazendo com que essa área fosse extremamente assoberbada de serviço e, ao mesmo tempo, nós tivéssemos setores diversos do tribunal trabalhando com informações diferentes sobre o mesmo fato. Então, uma informação que era buscada em relação a um período diferente, a um aspecto temporal diferente, acabava gerando essa duplicidade de informações e comprometendo, por óbvio, as decisões a serem tomadas pela administração. Eu acho que nós não estamos ainda, nós, Poder Judiciário, na posição que deveríamos estar. Ainda temos muito a caminhar na análise desses dados para que esses dados criem situações estratégicas para a administração. Mas é inegável que hoje o Poder Judiciário, os órgãos do Poder Judiciário, não atuam mais de uma forma tão simplista como era no passado, em que se decidia, por exemplo, instalar uma comarca ou criar uma vara com base tão somente em informações que não eram estratégicas. Eu tenho a plena convicção de que devemos avançar nessa análise para que tenhamos informações precisas, fidedignas, que orientem toda a administração, seja no aumento de estrutura de trabalho, seja até mesmo na contratação de pessoal e na tramitação de processos. Então, resumindo, eu acho que nós estamos no caminho certo, mas temos muito a caminhar ainda. Perfeito. Obrigado, desembargador Luiz Carlos. Agora, o desembargador Alexandre Pimentel, o senhor é desembargador e também professor. E a gente sabe o papel, a importância desse letramento, da formação das pessoas para essa nova era da inteligência artificial. E a minha pergunta é, você acha que a gente já está conseguindo formar novos juristas, novos líderes, ou a gente está preparando profissionais do direito para um mundo que já não existe mais? Bem, bom dia a todas e todos. Antes de tudo, eu quero saudar os colegas da mesa, Luiz Carlos Correia Júnior, Fábio Correia Xavier, Antônio Carlos Alves Braga e meu querido amigo Ademir Piccoli, a quem parabenizo pelo sucesso, né, desse evento, mais uma vez, tão concorrido e tão fantástico. Eu
tenho também uma experiência de ter sido programador de computador, né? Meu pai era programador de computador na época em que os computadores eles trabalhavam a válvula, não era nem a transistores. Então, eu cheguei a fazer cursos de COBOL, Fortran, Assembly, etc. Depois, eu digo sempre isso, eu vi que o direito era mais fácil, aí migrei para a área do direito, mas o que eu posso dizer é que eu nunca tirei um pé da tecnologia, tanto que eu publiquei um livro no ano 2000, chamado O Direito Cibernético, e depois publiquei mais 6 livros. Comprem, por favor, está na Amazon, né? Vale muito a pena, né? Não vale a pena coisa nenhuma, mas comprem assim mesmo. E, como professor, o que eu verifico é que as universidades... Eu sou professor da Faculdade de Direito do Recife, que é uma instituição secular, né? E também da Universidade Católica, no doutorado, onde eu trabalho com a linha de cidadania digital. O que eu verifico, Piccoli, é que, de fato, nós estamos defasados, né? Nós não estamos conseguindo formar profissionais ainda com essa inteligência estratégica, que seria, basicamente, um setor do conhecimento preditivo da ocorrência das mudanças e dos riscos que significa você não se atualizar. A China, por exemplo, eu estive na China em novembro apresentando a nossa IA que nós criamos no TJ, a Maia, e eu fiquei impressionado que, na China, mais de 1.500 cursos universitários foram extintos por conta da IA. Ou seja, isso não é para que a gente fuja da IA, não dá para fugir da IA. Eu falei lá em Lisboa agora, recentemente, né? A IA ela já atravessou o Rubicão digital. Então, o que significa? Nós temos que nos adaptar. Não é? Não adianta nós continuarmos a trabalhar com uma expectativa analógica, não é, do direito. E o problema das universidades em si é que nós não temos na nossa grade horária, sobretudo na graduação, disciplinas voltadas para o direito digital. A gente tem eletivas, disciplinas eletivas, 1 ou 2, numa carga horária imensa que não vai significar absolutamente nada. E, como desembargador, o que nós fizemos lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco foi desenvolver ferramentas para gerenciar o nosso gabinete. E nós conseguimos dar uma resposta de zerar o gabinete. O gabinete, essa matéria repercutiu bastante no ano passado. E o grande desafio é você manter o gabinete zerado. Então, a gente tem um dashboard lá interno, só nosso, que nos ajuda a manter o acompanhamento da produtividade, né? Tem que estimular a equipe, gerar uma sensação de pertencimento na equipe, para que a equipe vista a camisa. Criei um banco de dados, já disse ao meu presidente, e disse também ao presidente Herman Benjamin, quando estive lá no STJ no ano passado, mostrando a nossa ferramenta, que não fizesse nada contra, porque eu criei um banco de minutas. Esse banco de minutas quer dizer, cada assessor ele tem que produzir 3 votos por dia. Então, se ele passar da média dele do mês de janeiro, fevereiro, março, quando ele chegar em dezembro, a quantidade de minutas que ele tiver sobrando, correspondendo à quantidade de dias, eu dou férias extraoficiais para ele, né? Que a corregedoria não saiba, mas eu faço isso e, assim, a gente vai tentando manter uma expectativa para o jurisdicionado de que a gente pode dar, sim, uma resposta efetiva com o uso da inteligência artificial supervisionadamente. Eu participei da comissão que redigiu a 615 do CNJ e, no meu gabinete, nós fazemos uma dupla revisão humana. A nossa IA ela trabalha com GAN, ela trabalha com uma IA que faz uma revisão também por outra IA, antes de passar para um assessor humano. Esse assessor humano tem que colocar o nome dele lá numa etiqueta no PJE. Depois, outro servidor humano faz a revisão da revisão para poder jogar para a minha caixa. Mas eu tenho um limite. E eu estou no meu limite. Eu recebo 500 processos mês. E a minha conclusão, Piccoli, para encerrar, é que a IA também tem um limite. E o limite da IA é o limite da supervisão humana, né? Não se pode usar a IA com risco de alucinação sem supervisão humana. Muito obrigado, desembargador Alexandre Pimentel. Vou para outro entusiasta de tecnologia, que é o desembargador Antônio Carlos Alves Braga Júnior, que lidera aí a área de tecnologia, né, o Comitê de Tecnologia, do maior tribunal do mundo. São mais de 20 milhões de processos judiciais tramitando, né? E é uma imensidão de dados.
o tribunal já está conseguindo, dá para dizer que já está conseguindo tomar decisão baseada em dados? Bom, sim, nós tomamos decisão, obviamente, baseada em dados, mas a questão é como é que nós obtemos esses dados. E aí, eu diria, falo pelo meu tribunal, nós estamos muito longe daquilo que eu gostaria, daquilo que eu acho que poderia ser, muito longe. Então, nós ainda temos um modelo, e não é por não termos buscado, mas ainda temos um modelo de fazer a pergunta e correr atrás da resposta. E não um cenário, que é aquele que eu almejo, que é eu formular a pergunta e conversar com os meus dados. Perguntar para os próprios dados a resposta. Para isso, precisa de uma estruturação interna gigantesca. Não é por falta de tentativa, não é por falta de contratações, não é por falta de trabalho. Nós temos, nesse momento, um projeto muito grande sendo gestado para enfrentar esse problema da gestão de dados, nas inúmeras frentes, tanto na área administrativa quanto na gestão dos dados judiciais, de produtividade, de desempenho, as curvas, né, das unidades judiciárias, mas ainda é uma deficiência muito grande, né. Nós estamos, nessa semana, sob inspeção do CNJ, terminando hoje, tive a visita lá no meu tribunal, e surgiu essa conversa com a desembargadora Simone Lemos, lá do TRF6, nossa parceira no EPROC, sobre essa questão da gestão, da gestão das próprias metas. E ainda, infelizmente, é isso. A gente ainda trabalha, formula a pergunta e vai correndo atrás dos dados. E, inevitavelmente, né, sempre que a resposta vem, surgem novas perguntas. Então, é um drama. Nós temos, sim, bases de informação organizadas, mas não esse formato que eu imagino que é o cenário idealizado, né, de conversar com os dados diretamente em tempo real. Que é aí que vai ter o poder da inteligência artificial, né? Exatamente. Precisa desses dados organizados. Muito bom. Fábio, tua instituição fiscaliza todo mundo. E, além de liderar a área de tecnologia do Tribunal de Contas de São Paulo, o Fábio também é professor, palestrante, colunista de diversas empresas de informação, de tecnologia. E eu queria, se tu conseguir trazer a percepção, qual é a tua percepção sobre como que a Justiça está usando o IA, os erros, os acertos, o que no teu ponto de vista está faltando para a gente usar mais intensivamente a inteligência artificial? Bem, bom dia a todos. Inicialmente, agradeço o convite, né? Para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui dividindo esse painel com desembargadores, né? Desembargador Luiz Carlos, presidente do TJ de Minas, o meu estado natal, eu como bom mineiro de BH, com o desembargador Alexandre, desembargador Antônio, todos aqui. É uma alegria, eu, peixe fora d'água, né? Da área de TI, mas muito entusiasta do uso da tecnologia para melhorar os serviços públicos, né, para melhorar o atendimento ao cidadão, para melhorar a sociedade em geral. No Tribunal de Contas, a gente, como fiscaliza, né, eu escrevi também um artigo recentemente que falava do papel em relação à IA, o papel dual que os tribunais de contas e os órgãos de controle hoje acabam tendo que assumir, né, se ainda não assumiram. O primeiro é fiscalizar o uso adequado, ético, da IA dentro da sua própria instituição, né? Nós temos que garantir algumas premissas básicas, por exemplo, o uso ético, por exemplo, o Human in the Loop, que é a revisão humana. Isso é um ponto imprescindível, não dá para confiar nunca na IA 100%, copiar e colar, né? Só abrindo um parênteses, essa semana eu li recentemente um artigo que falava que os advogados também usam a IA, né? E eles estão usando a IA nas suas petições com comandos, com prompts ocultos, fazendo prompt injection, porque sabem que o juiz, muitas vezes, o judiciário vai usar, copia e cola na IA aquela petição inicial com um prompt injetado que faz a IA tomar a decisão, se ela está fazendo decisão, favorável àquele advogado, ao caso dele.
né? Então, vejam o nível de complexidade que nós chegamos hoje. Então, essa questão que o desembargador Alexandre falou do letramento digital, de ensinarmos às pessoas o uso adequado da IA, as possibilidades e, principalmente, as limitações, é fundamental. Hoje nós temos uma sociedade que muda muito rapidamente, então o lifelong learning, aprender sempre, é fundamental. Não adianta a gente lutar contra, a gente tem que usar a IA como parceira. Então, voltando só ao primeiro ponto da missão dual do tribunal, essa é a primeira, verificar internamente se os seus sistemas estão adequados ao uso, né? Se não estão sendo usados ali de maneira que não vai ao encontro aí dos princípios constitucionais daqueles órgãos. E o segundo é justamente verificar no seu jurisdicionado se isso também está sendo feito adequadamente, né? Porque muitas vezes a gente quer usar a IA para tudo, né? Eu brinco que a gente hoje, todo mundo quer ter uma IA para chamar de sua. E aí 95% dos projetos de IA falham, conforme pesquisa da MIT Technology Review, né? 95%, pessoal, esse número é assustador. E por que falham? Na minha opinião, porque começam errado, começam querendo a IA, querendo a solução da IA. Não, nós temos que dar um passo atrás, temos que começar pelo problema. Vamos identificar qual é o problema que eu tenho, qual é o meu calo, e, a partir desse problema, deste calo, verificar as possíveis soluções. Dentre essas possíveis soluções, a IA pode ser uma delas, mas pode não ser, e pode não ser, talvez, a mais adequada, né? Às vezes, uma solução mais simples resolve. Então, esse passo atrás é fundamental para que a gente garanta, pelo menos, o sucesso da implantação de projetos de IA. E os tribunais, eu tenho visto que têm implantado bastante, têm pensado bastante, converso bastante com o Saaman, vejo que ele tem bastante essa preocupação aqui em São Paulo, e acho que isso é fundamental para que a gente use a IA a favor da sociedade, a favor das instituições, para que nós tenhamos um país cada vez melhor para toda a população. Muito bom, Fábio. E eu vou aproveitar o gancho que tu falou, usar IA a favor da sociedade, porque esse é o ponto que eu quero provocar aqui, porque a gente vê um cidadão ainda angustiado, porque o judiciário ainda leva 3, 4 anos para uma decisão em primeiro grau. A gente baixou um pouco o estoque, 80 milhões, mas ainda está perto de 80 milhões de processos para serem julgados. E o cidadão é a razão de existir das instituições públicas. Então, a minha pergunta, que eu quero fazer a mesma para todos, uma provocação, é como é que a gente pode, presidente Luiz Carlos, usar essa estratégia de dados, essa organização de dados, usar a inteligência artificial a favor do cidadão? Como é que a gente repercute mais para o cidadão? Piccolo, eu sou um otimista nesse aspecto. Eu acredito que a intensificação da utilização da inteligência artificial, algo que há 2 anos atrás nós não tínhamos nos tribunais, hoje a utilização para facilitar o trabalho em todos os sentidos é muito grande, e eu vejo como a intensificação da utilização da inteligência artificial para o atendimento do cidadão, ela virá a partir da humanização desse trabalho. Parece um paradoxo, mas a partir do momento em que nós tivermos nas secretarias de juízo, como temos sistemas que primam pela automatização, e com isso os servidores e as servidoras passam a deixar de realizar trabalhos repetitivos e passam a ter também mais tempo para a sua atividade, nós devemos trabalhar, os gestores dos tribunais de justiça, de todos os tribunais, para que essas pessoas sejam utilizadas para que o atendimento, que hoje é realizado de uma forma massiva, rápida, assoberbada, seja feito de uma maneira mais humanizada. Então, se o processo anda sozinho, quem está no balcão da secretaria tem que receber as pessoas com carinho, com acolhimento, tem que ir na porta do fórum para fazer entrar aquelas pessoas que, por serem vulneráveis, muitas vezes tem medo de entrar nas nossas dependências. Então, a inteligência artificial, a automatização, fazendo que um trabalho humano prevaleça. E a mesma coisa nos gabinetes. O juiz e a juíza utilizarão a inteligência artificial para decidir os processos repetitivos, os processos mais simples, aqueles processos que comportam esse tipo de decisão. Já aqueles demais processos em que há
a necessidade da sensibilidade do julgador e da julgadora, a necessidade de se colocar na posição do outro, daquela pessoa que está trazendo a sua tragédia pessoal para o Poder Judiciário. Com isso, nós vamos utilizar a inteligência artificial para julgar os processos que comportam esse método e, ao contrário, nós vamos nos dedicar mais, nós vamos ser mais humanos em todos os sentidos e vamos ter a empatia para analisar a prova daqueles processos, dos demais processos em que eles que necessitam dessa sensibilidade do julgador. Eu sou otimista. Eu acredito que nós vamos acelerar, de um lado, a tecnologia e nós vamos nos mostrar muito mais próximos de quem nos procura de outro lado. Muito obrigado, presidente Luiz Carlos. Parabéns pela sua lucidez e por essa posição firme, né, em benefício do cidadão. Desembargador Alexandre, na mesma linha, como o senhor percebe isso? Eu acho que o Fábio tocou num ponto muito importante aqui, que é a questão da injeção de prompts. Quando eu apresentei nossa IA lá em Macau, a ONU ela tem uma universidade que completou 50 anos o ano passado, e em Macau tem a sede do Instituto de IA da ONU. Foi lá que nós apresentamos a nossa IA, e quando eu apresentava a nossa, na hora de dar o comando, eu envieso a IA, envieso no bom sentido. Não é enviesar a IA, por favor, não é deixar que a IA decida só. A IA tem que obedecer ao meu comando. Então, o que é que nós fizemos lá no nosso caso? Vou dizer da minha experiência. Toda vez que a IA chega, que ela passa pelo FIRAC, o FIRAC é um ponto extremamente importante, é uma metodologia que a IA já reproduz para você fatos, e FIRAC é uma sigla, não é? O fato, o caso, a regra, a solução e a conclusão. Então, todos os usuários da nossa ferramenta são obrigados a passar por essa fase e conferir. Depois que ele confere, a IA vai passar para a fase de decisão. E aí ela vai me dizer um dado muito importante. Ela trabalha com os meus dados, Piccoli. Ela vai me dizer que aquela minuta que está para ser gerada coincide 92% com outra que eu já gerei sobre a mesma matéria. E isso me dá muita segurança para que eu não defira ou negue algo que eu julguei diferentemente para outra pessoa. Isso é muito bom. E nós estamos também integrados com a jurisprudência do nosso tribunal, e há 3 semanas atrás nós conseguimos o acesso ao Pangea. Não é? O Códex aqui do CNJ ele tem mais de 9 bilhões de decisões judiciais. E IA precisa de dados. É nesse universo e oceano de dados que ela vai extrair os seus padrões decisórios, né? Então, isso é importante. Agora, voltando para o que o Luiz falou, eu acho que todos os tribunais deviam criar secretarias de inteligência artificial. Não é deixar o tratamento da IA dentro das CETICs ou das secretarias de tecnologia. E aí eu estou dando um gancho legal para o pessoal da área de TI, porque vai ter mais espaço para vocês, né? Mas tenho convicção disso. Nós precisamos criar áreas específicas do conhecimento, e o CONCEPRE, com todo respeito, poderia, né, agir de um modo mais uniforme para que nós pudéssemos, vejam, desenvolver um LLM nosso, um modelo de linguagem de larga escala nosso, e não ficar fazendo front-end, back-end, usando o Gemini, como nós usamos, ou seja lá qual for a ferramenta que a gente usa. Acho que a gente pode fazer isso. Se cada tribunal der, aproximadamente, doasse, sob comando do CNJ, R$700 mil, daria para fazer. Olha aí, ó, desembargador Braga, CONCEPRE semana que vem, já fica a dica. Mas como, desembargador, que a inteligência artificial e essas tecnologias podem melhorar a vida do cidadão? Vamos lá. Eu estava lembrando aqui, em 2014, 2015, nós fizemos a finalização do processo digital em São Paulo. Fizemos a unificação do SAGE, depois, no biênio seguinte, 14 e 15, habilitamos todas as varas para processar o processo digital. O que isso nos mostrou? Que o processo digital eliminava 70% de tempo morto do processo físico, só o fato de ser digital. O processo digital passou a andar mais rápido. Nós não queríamos nem digitalizar aqueles processos físicos, a gente achava que eles iam acabando, né? Não vou gastar dinheiro com digitalização. Não teve jeito, precisou digitalizar, foram 5 anos de digitalização
porque o físico simplesmente não acabava. O digital entrava e saía e o físico continuava lá. Tem essa possibilidade de ganho de novo. E aí, quando a gente tem 80 milhões de processos, entram, não sei, 20 milhões de processos novos por ano e tal, ter essa montanha de processos, para quem quer trabalhar com essas tecnologias, é uma enorme oportunidade. A margem de ganho é brutal, exatamente porque é muito grande, exatamente porque a gente tem muito disso para fazer em volumes incomensuráveis. Então, hoje, a gente tem essa outra janela de ganho, ou seja, tem essa nova tecnologia que está chegando a um ponto de maturação, ainda tem uns bons anos aí de desenvolvimento, mas eu acho que já está num ponto bom em que ela está utilizável desde já. Eu preciso conjugar essa tecnologia com redesenhos internos. Isso é muito difícil, muito trabalhoso, difícil de visualizar qual é o redesenho que eu tenho que fazer. Mas eu tenho que fazer. Se eu não fizer redesenho interno, não adianta contratar nada, não adianta ter solução nenhuma. Eu preciso conjugar essas duas coisas, conjugar a preparação dos dados. Eu não tenho hoje um processo pronto para a inteligência artificial. Eu ainda tenho que fazer osserização, tenho que fazer anonimização, tenho que fazer um monte de etapas. O meu sonho é ter o processo AI ready, prontinho, que é desde o início que a AI supervisiona o processo o tempo inteiro. O nosso processo não é assim, a gente é meio porta aberta ainda. Então, se eu conseguir conjugar essas novas tecnologias com os redesenhos internos, eu tenho mais uma margem enorme de tempo morto para ganhar. E aí, as duas atuações é a automação daquilo que é atividade mecânica repetitiva, e um outro nível de IA, que é raciocínio profundo para auxiliar as decisões complexas. Aqueles processos são muito difíceis, muito volumosos, que eu tenho muita coisa para analisar, que fica difícil até para uma equipe humana fazer. Eu tenho um outro tipo de abordagem na inteligência artificial que pode ser muito útil, que é completamente diferente dessa da automação de coisas muito padronizáveis. Maravilha, muito obrigado, desembargador Braga. Eu vou para o Fábio, trazendo essa, já que a visão também do setor de contas, como chegar mais perto do cidadão com a tecnologia. Bem interessante as colocações anteriores até, Isso que o desembargador Braga falou, eu acho que é fundamental realmente, Porque qualquer solução hoje em dia ela envolve 3 aspectos que são fundamentais e todo mundo só lembra de um, que é a tecnologia. Mas não é só a tecnologia não resolve tudo. Nós temos que pensar em processos, eu tenho que otimizar processos, eu tenho que otimizar procedimentos, eu tenho que revisar isso. E também o outro aspecto que eu acho que é o mais negligenciado. Uma vez eu falei que era o mais esquecido, o mais problemático, quase me xingaram, Mas hoje eu falo que é o mais negligenciado, que são as pessoas. Se eu não treinar as pessoas, não adianta eu colocar a melhor solução para ela que ela não vai saber usar. É como colocar uma Ferrari na mão de uma criança de 10 anos. Então, esses 3 aspectos são fundamentais, foi o que o desembargador Braga falou, que eu acho que é fundamental. E aí a visão que eu entendo dos tribunais de contas é ser até mesmo um indutor do bom uso dessas tecnologias, talvez uma coisa ainda muito incipiente, mas a gente tem trabalhado, pelo menos internamente aqui, de ser esse indutor do bom uso das tecnologias a favor da sociedade. E a IA é uma dessas tecnologias. E aí eu gostei bastante da ideia do desembargador Alexandre, que falou dessa solução nacional pelo CNJ para os tribunais de contas. É um desafio interessante, eu acho que ia ser um case assim sensacional para o mundo, Porque aí tem a outra questão da nossa independência tecnológica de soluções externas. Imagina se dá algum problema, alguma louca em alguém e fala, não vendo mais, não acessa mais nossos motores de IA. Todas as soluções de IA no Brasil praticamente morrem. Por que não desenvolver a nossa? A gente tem capacidade técnica, a gente tem mentes brilhantes, a gente tem dinheiro. É uma questão, muitas vezes, de colocar o projeto para andar. E é um desafio bem interessante. Meus olhos brilham quando fala isso, e fico à disposição para ajudar, se precisar. Olha, o Fábio é bom, hein? Mas, Fábio, tu falou de 2 pilares fundamentais para a tecnologia entregar resultado, que é
pessoas, e aqui nesse palco se falou muito no letramento, na necessidade de preparar pessoas não só para a ferramenta, mas mudança de mindset. Tem que entender qual é o tipo de problema que pode ser resolvido com o IA, e processos, principalmente agora com a IA agêntica, porque Sim. se não redesenhar o processo, se for só automatizar, vai aquilo, fracassar se mais eu- da metade dos Se eu projetos de IA. automatizar caos ou automatizar lixo, vai sair lixo automatizado, né? Não vai resolver o problema. É isso. Mas agora entrando para o bloco final, a gente tem aqui 2 educadores, que é o professor Alexandre Pimentel, que é palestrante nota 10, sempre tira nota máxima nas avaliações, e o Fábio, que também é professor. Eu não sei, desembargador Luiz Carlos, não sei se dá aula, mas o Braga também gosta disso, né? Então, vocês que estão conectados com a tecnologia, com o futuro e a sua visão estratégica, desembargador Luiz Carlos, o que, na opinião de vocês, vai ser diferente na justiça daqui a 5 anos? O que não vai mudar em 5 anos? O que não vai mudar? A Amazon, por exemplo, o Jeff Bezos, ele faz o planejamento estratégico não baseado em mudanças que não dá para prever, mas ele faz baseado naquilo que não vai mudar. As pessoas vão continuar querendo comprar barato, ter uma experiência incrível e uma entrega rápida. O que não vai mudar na justiça daqui a 5 anos? Eu acredito que o que não vai mudar na justiça, não sei se eu vou dar uma notícia boa ou ruim, a partir do meu entendimento, é a procura pelo Poder Judiciário, né? Tal qual aquele famoso biscoito da propaganda famosa, o Judiciário ele vende mais porque é fresquinho e é fresquinho porque vende mais. O que nós temos visto, e o último Justiça em Números indicou, é que o não crescimento ou a redução do estoque de processos derivou do aumento exponencial da produtividade do Poder Judiciário. Então, os juízes, juízas, servidores estão de parabéns, porque nós trabalhamos muito e, com isso, conseguimos reduzir esse estoque de processo. Mas nós sempre teremos uma alta demanda, em especial no Poder Judiciário brasileiro, que é um Poder Judiciário que trabalha de portas abertas para o cidadão e para a cidadã. Não há nenhum lugar no mundo em que nós tenhamos a possibilidade de ajuizamento de ações, de qualquer tipo de ação, sem pagamento de custas, sem um ônus imediato para a pessoa. Então, acho que o que não vai mudar será isso. Nós vamos continuar recebendo essa avalanche de processos. E o que eu acho que vai mudar será a estratégia do enfrentamento desses novos processos que chegam no Poder Judiciário, a partir dessa visão com inteligência artificial, com utilização de dados, nós vamos alterar a forma de trabalho. Nós não vamos mais crescer criando varas, criando comarcas, aumentando exponencialmente a força de trabalho. Ao contrário, nós vamos criar, e já estamos criando, uma maneira diferente de enfrentar esses processos, com centrais de processamento eletrônico, secretarias unificadas, o chamado Fordismo, né, no tratamento do andamento processual, e a intensificação da criação de núcleos de justiça 4.0. Nós temos que concentrar ações semelhantes no mesmo local para que sejam decididos da mesma forma e, com isso, nós ganhemos em segurança jurídica. Não adianta mais pulverizar esse julgamento como nós fazemos. Minas Gerais tem 298 comarcas, o tribunal tem mais de 20 câmaras cíveis, então nós não podemos mais pulverizar essas demandas. Demandas iguais, que exigem soluções semelhantes, devem ser julgadas pelo mesmo órgão julgador, e relegando as demais demandas que exigem uma atuação diferenciada para os órgãos julgadores remanescentes. Então, resumindo, nós vamos continuar recebendo muitos processos, a inteligência artificial também ajuda no ajuizamento de ações, mas, por outro lado, nós vamos, de uma forma estratégica, enfrentar essas demandas de uma maneira inteligente, com a inteligência natural, antes da artificial, e sim uniformizando esses entendimentos. Muito obrigado, presidente. Desembargador Alexandre Pimentel, o que não vai mudar daqui a 5 anos? Eu acho que o fator decisório e a reserva decisória humana não deve mudar nunca. Não é? Na Estônia, se difundiu bastante, em vários artigos aqui no Brasil, dizendo que na Estônia
haveria, nas pequenas causas, nos juizados, no primeiro grau, nas causas de até 7.000 euros, uma decisão por uma máquina com inteligência artificial. Antes de publicar meu livro, não esqueçam de comprar, por favor, tá na Amazon, eu mandei um e-mail para o Ministério da Justiça da Estônia, perguntando sobre isso. E a resposta que eu obtive foi negativa, que eles usam, sim, em fase de execução em juizados, mas sempre de modo supervisionado. Então, acho que isso não vai mudar nunca. Agora, o nível de interferência da inteligência artificial aumentará exponencialmente. É como o Fábio Ulloa Coelho disse, falando até do Tribunal de Minas, que na década de 90, tem um artigo dele, na década de 20, o tribunal anulou muitas sentenças porque elas eram datilografadas. Na década de 80, vários tribunais anularam sentenças porque elas eram feitas por microcomputadores, portanto, poderia haver decisões em série. E agora, essa questão, depois da videoconferência, com a Lei 11.419 e tal, e agora com a IA, não adianta resistir ao uso da IA. Maravilha. Desembargador Braga, por favor, o que vai mudar daqui a 5 anos? Eu acho que o que não vai mudar, absolutamente, é a relevância do elemento humano na justiça, mais do que na decisão, na atividade judiciária, na organização judiciária, no funcionamento da justiça, o elemento humano. Por quê? Se olharmos para trás, desde lá dos processos que eram feitos totalmente em bico de pena, que tem alguns lá no nosso mini museu, lá no centro, inteirinho, todos os termos, todos os atos, as decisões, tudo era feito em bico de pena. Até hoje, com todas as tecnologias que sucederam, eu nunca perdi o valor do elemento humano. Eu acho que até aumentou. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais eu tenho automações, e ainda que por mais que venha, a gente discutiu isso na abertura com o Schiller, né, a questão do avanço, o que vão ser as próximas décadas da inteligência artificial, eu não vejo menor risco da gente perder a relevância do elemento humano. Pelo contrário, cada vez mais teremos isso. E teremos a convergência, né? Aí é aquela projeção do Ray Kurzweil, que ele diz que a gente caminha para a singularidade, quando há a integração entre homem e máquina, né? Homem e inteligência artificial. Mas é uma integração, é uma convergência, porque eu não tenho como eliminar isso. Eu acho que a sociedade humana não quer ser determinada por máquinas. Ela quer o elemento humano resolvendo, e aí, quanto mais eu elimino a parte burocrática, a parte repetitiva, a parte braçal, eu salvo o ser humano para o melhor de cada uma dessas atividades. E não é só lá na decisão, é toda a organização administrativa, é a área de atendimento, é como é que eu lido com o meu usuário, como é que eu compreendo a variedade da sociedade, as mutações da sociedade. Eu não vou conseguir prescindir de um elemento humano para essa mensuração. Muito obrigado, desembargador Braga. E para fechar o nosso terceiro ciclo do painel. Eu acho que já falaram o ponto principal aqui, né? O homem no centro, isso não pode mudar nunca, né? A decisão, o comando, a decisão final tem que ser nossa, humanos. Né? E uma outra coisa que eu acho que não pode mudar, ou que tem que, talvez, aumentar um pouco mais a intensidade, é a nossa capacidade, como humanos, de adaptabilidade. As tecnologias vão ser cada vez mais exponenciais, numa velocidade cada vez mais rápida, e nós teremos que trabalhar essa nossa adaptabilidade para poder usar essas ferramentas, essas tecnologias a nosso favor, para que a gente tenha o que a gente chamaria, talvez, de inteligência híbrida, né? Que é a nossa inteligência artificial natural potencializada pela IA. Né? Então, acho que isso é legal, isso é bem fundamental, não pode mudar, e nós temos que partir para isso. Human in the loop, o homem no processo, tomando as decisões, sendo ali realmente o comandante da tecnologia, eu acho que é fundamental. Até por isso eu não gosto de, quando a gente fala de IA, que eu estou conversando, fazendo perguntas para a IA. Não, eu não estou fazendo perguntas para a IA. Eu estou dando comandos para a IA. Eu tenho que assumir essa minha posição de comandante da solução. Né? Eu decido o que a IA tem que fazer para mim. E isso tem que continuar sempre. Aproveitando, plagiando o desembargador Alexandre, também tem livros, né, também na Amazon, então podem comprar também, vários que falam bastante sobre isso. Inclusive, um deles foi semifinalista do Jabuti, em 2024.
né? Então, muita alegria, CIO 5.0. E vai ter um livro no Expo Jude a ser lançado. Vamos né? lançar esse livro, já tem um nome provisório, né, Pico? Podemos falar? Pode. Tecnologia como política pública. Tá, vai ficar bem legal, bem interessante, que fala sobre isso, como usar a tecnologia para justamente melhorar a política pública, melhorar a vida dos cidadãos. Fábio, muito obrigado. Desembargador Braga, desembargador Luiz Carlos e desembargador Pimentel. Uma honra contar com a presença de vocês. Foi espetacular. Obrigado, gente. Valeu!